Boa noite, quinta-feira, 7 de julho. O Nesp Notícias de hoje repercute o estudo que aponta o Brasil como o terceiro país do mundo com o maior número de homicídios de crianças e adolescentes. Para tentar entender as raízes dessa violência, vamos conversar com a professora de Psicologia da Unesp, Cristiane Carrijo. Ainda nesta edição... Começa a obra que vai interligar a Avenida Comendador José da Silva Marta à Avenida Castelo Branco. Outra proposta que pretende desafogar o trânsito na cidade é na região do Jardim Contorno. Você vai conhecer um grupo de fotógrafos bauruenses que saem em busca de pássaros. Juntos já registraram mais de 200 espécies. Com os cofres vazios, uma das formas que o município tem para investir no trânsito é aplicar a lei e exigir obras como contrapartida de estabelecimentos que se instalam na cidade. Muitos deles até se beneficiam com concessões de áreas públicas. Uma obra que pode ser viabilizada dessa forma está em estudo, para melhorar o trânsito no Jardim Contorno. Outra já foi tirada do papel e teve início nesta semana. Ela vai ligar duas avenidas importantes na zona oeste da cidade. Um novo trecho está sendo construído para ligar a Avenida Comendador da Silva Marta, na zona oeste da cidade, à rua Adnan Charratite. A obra vai permitir que os motoristas que trafegam por ali acessem a Avenida Castelo Branco. Serão investidos na obra cerca de R$1 milhão. Deste montante, somente 30% sairão dos cofres da Prefeitura. Os outros 70% serão de responsabilidade de um condomínio localizado na região. Hoje, com a nova legislação, todos os empreendimentos têm que sair dotados de infraestrutura. No caso, tem algumas contrapartidas. Por exemplo, vamos pegar o caso desse, que é o Espaço Comendador. Ele teria que fazer uma melhoria na região. O local que ele se implantou já tem o asfalto. Então foi escolhido esse trecho aqui pela Prefeitura para que ele viesse fazer um investimento para ajudar no sistema viário. E com isso aí, quem acaba ganhando é a comunidade da região. A nova via terá 140 metros de extensão, com pistas duplas, canteiros centrais e 2 rotatórias. A previsão é que ela esteja pronta já no início de agosto. Segundo o secretário, o objetivo é desafogar o trânsito na região e ser mais uma via de acesso ao município de Piratininga. Esse sistema viário vai ser importante demais. A nossa intenção é desafogar a Duque de Caxias e a próprio Castelo Branco em horários de pico, porque quem vai estar indo para Piratininga vai sair direto na Elias Miguel Maluf. Além e outros residenciais, nós temos o Monte Verde, o pessoal do Sabiás, Andorinha, que vão estar utilizando a partir daí esse acesso. Um outro projeto também tem por objetivo melhorar o tráfego de veículos, dessa vez na região da Rua Padre Vandermars, no Jardim Contorno. A contrapartida será de 3 grandes empresas instaladas próximas ao local. Elas devem arcar com 70% dos custos da obra, num total de mais de R$4 milhões. A proposta é criar novas vias que prolongariam as ruas Joaquim Anacleto Bueno e Avenida Água Comprida. A ideia é facilitar o acesso aos jardins Colonial e Niceia. De acordo com o Sidney, o projeto ainda está em fase de elaboração e, caso saia do papel, a obra deve diminuir o trânsito na região. O papel que é onde vai demonstrar valores, da onde essa obra vai pegar, a gente sabe, mas como vai ficar, ainda não foi concluído o projeto. O objetivo seria também desafogar aquele trânsito ali que em horários de pico é bem complicado. Hoje a gente percebe que ali naquela região é complicado, só tem a Padre Francisco Vandermars, e é uma rua de mão simples. Com essa avenida que a gente está estudando para o local, se viabilizado, com toda certeza aquela região ali da Unesp e também dos bairros ao entorno, com certeza vai melhorar e muito o sistema viário. Esfriou hoje e amanhã a temperatura deve cair um pouco mais por causa da entrada de uma massa de ar frio. Para quem não gosta do frio, o bom é que no sábado os termômetros voltam a subir. Vamos saber como fica o tempo amanhã. As informações são do IPMET e do CPTEC. A sexta-feira deve ser de tempo aberto em todo o estado de São Paulo. Não tem previsão de chuvas até o início da semana que vem. Em Bauru, a umidade do ar agora é de 50%. Praticamente não venta neste momento.
Hoje a mínima foi de 9 graus, a máxima chegou a 22. Nesta sexta, o início da manhã deve ser ainda mais frio, mínima de 8 graus. À tarde, a temperatura deve subir para 24 graus. Depois do intervalo, você vai conhecer os fotógrafos que vivem no rastro de pássaros. Eles saem para tirar fotos por conta própria das espécies que vivem na região de Bauru. Os registros vão virar um livro. Voltamos já já! Neste domingo, a Vila Vicentina promove mais uma edição do tradicional Churrasco Vicentino. O evento é beneficente e tudo que é arrecadado é investido em melhorias no asilo. As informações com a repórter Leire Bevilacqua. Neste ano, a Vila Vicentina espera receber até 40 mil pessoas no tradicional almoço. A entrada é de graça, mas é preciso comprar os convites para o churrasco. Sobre esse assunto, eu converso com o presidente da Vila Vicentina, o José Roberto Pires Machado. José Roberto, que atrações este ano quem vier aqui ao tradicional almoço vai poder contar? Isso, todos os anos nós procuramos fazer uma nova atração. Esse ano aqui nós trouxemos o nosso amigo Marcelo Teixeira, que vai apresentar aqui a queima do alho. Não será completa como ele faz normalmente, porém ela será servido um feijão gordo, um arroz temperado, uma deliciosa farofa, e as pessoas compram esse kit e mais o churrasco que estará à disposição de todos aqui na Vila Vicentina. E os convites já estão sendo vendidos? O convite para o almoço, eles já estão sendo vendidos a um preço de R$40, que será no nosso salão de eventos. E pode usar o telefone aqui da Vila Vicentina mesmo, que é o 3105-0055. Qual que é a importância das pessoas participarem desse evento, que já é tradicional aqui na cidade? Isso, esse ano principalmente, eu digo sempre, a Vila Vicentina, nós vivemos uma crise e a Vila Vicentina não é blindada para essa crise. E nós precisamos de todos os recursos que nós estamos recebendo e vamos receber. E esse movimento, esse tradicional churrasco aqui na Vila Vicentina, representa uma parcela significativa dos nossos custos, dos nossos gastos com todos os idosos que nós temos aqui dentro da vila. Além do almoço, vai ser um dia inteiro de atividades. Nós teremos coisas fantásticas aqui. Eu posso garantir que nós teremos aqui sonho, vamos ter canjica, o bolinho de bacalhau, que é muito gostoso, o churrasco de carne, frango e de linguiça, além também da sardinha na brasa e os mais variados quitutes que nós teremos aqui. Muito obrigada pelas informações. Então, só lembrando, as atividades aqui na Vila Vicentina começam às 9 da manhã e vão até às 5 da tarde. Quem quiser outras informações, é só entrar em contato pelo telefone 3103-0055. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. O Zoológico de Bauru vai publicar um livro com fotografias de aves que habitam a região de Bauru. A ideia surgiu com o diretor do zoo, que percebeu a quantidade de fotógrafos que compartilhavam registros de aves aqui do Cerrado. Nossa equipe acompanhou uma dessas expedições em busca do melhor ângulo dos pássaros. São fotógrafos amadores, apaixonados pela natureza, que juntos já registraram cerca de 200 espécies. Pelo estilo das roupas, já é possível ter uma ideia do destino destes homens: andar no meio da mata. Além do traje camuflado, eles estão equipados com máquinas fotográficas, tripés e lentes potentes. Carregam ainda um outro equipamento para ajudar a atrair a atenção do personagem principal que tanto procuram. Todos são fotógrafos amadores que têm uma paixão em comum: registrar os pássaros. E por respeito ao meio ambiente e aos animais, eles tomam vários cuidados. Um deles é utilizar o equipamento de áudio com moderação. Porque pode causar algum impacto com a ave, né? E ela ser afastada do seu local. Então nós usamos ela, traímos, fotografamos e desligamos. Se caso ela não vier, então nós desligamos. Eles também não divulgam onde as fotos foram feitas, tudo para evitar que pessoas que vivem do comércio e do tráfico de animais silvestres saibam onde encontrar as espécies. Algumas espécies têm um apelo muito grande ao tráfico de animais silvestres, né? E como nós encontramos esses animais, às vezes prontamente na mata, é interessante resguardar o ambiente onde esses animais são encontrados, né? Para que a gente possa protegê-los
né, de uma possível exploração comercial, de uma possível captura, né? Quem se dedica à fotografia de pássaros precisa ter, além de bom equipamento, os sentidos da visão e audição bastante apurados. Isso é primordial, você ter a visão apurada, se acostumar a olhar, enxergar o passarinho na mata e ouvir, né? Porque muitas vezes ele não aparece, mas o som faz com que você perceba o local onde ele está, onde ele se encontra e facilita as coisas. Já o medo, esse não pode ter não. Afinal, nunca se sabe o que vai encontrar na hora de rasgar o mato. O mão pelada, eu já vi lá na estação ecológica, coati, cobra. Mas faz parte, mas nada... o animal, se respeitando o espaço dele, não faz nada com você. Paciência é outra qualidade desejada. Primeiro para encontrar os personagens, depois para conseguir fazer a foto perfeita. São muitas tentativas até disparar o clique ideal. E gravar a imagem dos pássaros, então, é ainda mais difícil. Nosso repórter cinematográfico tentou e só no fim, muito rapidamente, conseguiu captar imagens do canário do mato. Entre a gente atrair a ave e ela realmente se mostrar, né, a ponto da gente poder fotografá-la, né, é um caminho, às vezes, bem longo. Né? Existem aves que elas se mostram mais prontamente, existem aves que são mais tímidas, né? Existem aves que não saem fora da mata. Esses amantes de pássaros fazem parte de um grupo de profissionais de Bauru que já conseguiu fotografar mais de 200 espécies nas áreas urbanas e rurais do município. O resultado do trabalho destes e de outros fotógrafos vai ser reunido num livro que vai propiciar ações de educação ambiental e ainda catalogar as espécies que existem na região. Durante as andanças, espécies que nunca tinham sido fotografadas na região, como o sabiá-una e a sainha vermelha, foram registradas pelo Vantônio. Já a mariquita foi captada pelo Antônio. Nós fizemos uma relação de cerca de 300 espécies que já haviam sido descritas como espécies que tem como sua área de distribuição o município de Bauru. Mas, para surpresa nossa, já são mais de 10 espécies que não constavam de nenhum desses levantamentos, mas que foram fotografadas também dentro do nosso município e que, a partir desse momento, enriquece, então, essas listas de levantamento da avifauna que ocorre dentro do município de Bauru. Além de mostrar a beleza da fauna da cidade, o projeto também é uma forma de incentivar a preservação dessas aves tão raras e encantadoras. O grande objetivo que esse livro tem é justamente educar a população de Bauru e região para a necessidade de manutenção da arborização urbana e dos fragmentos de florestais que ainda restam dentro da nossa cidade e região, uma vez que a manutenção dessas áreas é a garantia da sobrevivência dessas mais de 300 espécies de aves que vivem dentro do nosso município. E a gente espera que com isso, e quando as pessoas estiverem andando pela cidade, elas não olhem só para o chão, mas elas procurem olhar também para as nossas árvores e poder ver toda essa beleza de aves que estão presentes e vivem junto com a gente dentro do nosso município. No próximo bloco, vamos discutir a violência contra a criança e o adolescente no Brasil. O tema foi alvo de um estudo que trouxe à tona índices alarmantes. Quem conversa com a gente é a professora do curso de Psicologia da Unesp, a Cristiane Carrijo. Voltamos num instante só. Por dia, 29 brasileiros são assassinados antes de completarem 18 anos de vida. O dado é do relatório Violência Letal contra as Crianças e Adolescentes do Brasil. O estudo coloca o país na terceira posição num ranking que contabiliza os homicídios nessa faixa etária em 85 nações. A pesquisa foi feita a pedido do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com as Nações Unidas. Para repercutir esses dados, recebemos em nosso estúdio a professora do curso de Psicologia da Unesp, Cristiane Carrijo. Cristiane, é um prazer tê-la aqui no Unesp Notícias. Prazer. Cristiane, por que nossas crianças e adolescentes são tão vitimados pela violência? Puxando até um dado da pesquisa, o aumento nos casos de homicídio nessa faixa etária foi muito expressivo. Nos últimos 36 anos, o número de homicídios se multiplicou por 6.
O que pode explicar essa escalada de violência? Bom, primeiramente, né, o Winnicott é um psicanalista específico de infância, já falecido. Ele dizia que nós podemos ver a saúde de um país através de como o país trata suas crianças e jovens. E nesse sentido, essa notícia é péssima, porque diríamos que o Brasil é um país doente. Então, esse dado de violência contra a criança e o adolescente no nosso país é assustador. E, de uma certa maneira, crescente, segundo as pesquisas. E, nesse sentido, nós podemos pensar não só no país que tem uma, digamos assim, infelizmente, uma trajetória muito de pouco investimento, né, eu diria, das políticas públicas básicas de educação, saúde e infraestrutura, como podemos pensar que esse aumento, essa escalada dos últimos 3 anos, então, né, dessas mortes por homicídio, tem relação com esse crescimento econômico acelerado, digamos assim, mais ligado ao crédito, à tentativa de rapidamente se investir em siderurgias, metalurgias, ou seja, um acesso muito rápido a uma tentativa do Brasil crescer como nação econômica, mas sem uma contrapartida realmente séria de um projeto de Brasil em relação às suas políticas públicas, né? Educação, saúde e infraestrutura. Ou seja, muitos jovens, muitas pessoas da classe econômica menos favorecida tiveram um rápido crescimento, um rápido acesso, né, a essas melhorias. Só que, consequentemente, por não existir um projeto mesmo, né, de trabalho, de perspectiva educacional, nós vamos vendo os jovens percebendo que esse projeto não é bem para eles, ainda é para uma classe mais, digamos, média alta, e que a escola é uma escola ainda pública com poucos investimentos, com pouca infraestrutura. Eles veem muitas pessoas, né, tendo acessos, né, a bens de consumo que eles não têm condições, acabam partindo muitas vezes para o tráfico, acabam se drogando também, né, o crack, as drogas de mais fácil acesso. Então, existe com certeza, né, uma relação mesmo, né, entre baixos investimentos públicos em saúde, educação e infraestrutura, marginalização social, né, das populações economicamente menos favorecidas e um aumento também do consumo de drogas e álcool para pensarmos essas taxas de homicídio. Dá para ver que esses índices, eles avançam conforme essa criança vai se tornando adolescente. Imagino que tem essa ligação direta com a inserção desse jovem na criminalidade, né? Aos 17 anos, quase metade das causas de morte é o homicídio, e é por bala, por arma de fogo, né? Uhum. Tem essa relação com esse jovem que, por todos esses motivos que você elencou, ele acabou na criminalidade. O dado das armas de fogo reflete o crescimento do crime organizado no Brasil ligado às drogas, né? E a questão, consequentemente, da força de contrapartida que vem para tentar conter, digamos assim, uma força que é a polícia, né? Mas no sentido de que é a última força a ser exercida, né? Porque as causas são causas realmente sociais. Então, aí nós vamos ter muita morte por bala, morte dentro dos próprios grupos, entre os grupos, né, de jovens que têm armas de fogo, e mortes por policiais também, como uma consequência de uma tentativa de conter isso também. Só no mês passado, nós tivemos 2 casos emblemáticos de jovens, crianças, na verdade, né? Um garoto de 10 e outro de 11 anos, que foram assassinados pela polícia numa abordagem completamente condenável. Eles estavam envolvidos em furtos, mas o que assusta quando a gente acompanha a repercussão desse tipo de notícia são os comentários nas redes sociais de pessoas que concordam, que afirmam frases do tipo 2 criminosos a menos. Como que as pessoas conseguem enxergar como positiva a morte dessas crianças que nem deveriam estar, né, na criminalidade? Então, Larissa, de uma certa maneira, a psicanálise vai mostrar assim, que nós, né, somos seres humanos que temos vários tipos de instintos. Nossos instintos agressivos também existem, né?
Só que, claro, que para nós a violência é algo muito mais envolvido com questões culturais que meramente de sobrevivência, né? Vamos complexificando a sociedade e mais violentos nos tornamos justamente porque a cultura faz com que tenhamos mais motivos para nos degladiar, mais motivos para brigar. Agora, como que nós entendemos pessoas que falam que é um a menos e que bom que morreu e tudo mais? Então, isso é o chamado narcisismo das pequenas diferenças, né? Ou seja, o mal não é meu, o mal não é do grupo que eu estou, né? Eu sou uma pessoa íntegra, eu não tenho defeitos, e, enfim, o mal é o outro, né? Então, dentro dessa política o mal é o outro, e não é o grupo que eu frequento, nós vamos ver hoje o Brasil como um país em crise, justamente porque os jovens e as crianças mostram, né, com essas mortes, que nós somos uma nação doente, né? Então esses grupos olham e falam, bom, o mal é a delação premiada, o mal é o político que não é preso, o mal também é o traficante da favela, o mal é eles que estão com a arma aí de fogo querendo roubar e pode fazer um acidente, ter uma bala perdida. Então faz parte mesmo do ser humano, é próprio do humano isso, né? Dizer e eleger o mal como algo que não pertence a mim, e eu também não sou violento por dizer esse tipo de coisa. Que bom que morreu. Né? E esse é o nosso problema, né? A Europa vive hoje uma crise enorme, xenofóbica. Para eles o mal é o imigrante que vem de fora, né? No Brasil, o nosso mal são esses grupos excluídos da sociedade. E aí, infelizmente, nós escutamos isso, mas isso é parte de nós, né? Infelizmente. Para a gente concluir, Cristiane, um outro traço dessa violência é a questão da população negra. Os negros são 3 vezes mais vítimas desse tipo de crime, o homicídio no caso, do que a população branca. É um traço do racismo da nossa sociedade, que está arraigado, né, na nossa cultura? Eu acho que isso é quase já senso comum, né? Não precisa nem ser um cientista político para mostrar que o racismo, apesar de nós sermos um país, né, que temos nossas próprias maneiras de lidar com o racismo, diferente, né, do europeu, existe um racismo naturalizado, sim, histórico, que vem tentando ser desconstruído ao longo dessas várias gerações, mas que, por ser histórico, consequentemente, nós temos realmente, né, uma população negra, aí eu estou chamando negros e pardos, né, como pessoas que ainda vivem em condições econômicas e sociais menos favorecidas. E, consequentemente, por serem mais vulneráveis, eles realmente acabam sofrendo as maiores taxas de homicídio, porque eles acabam expostos mesmo, né, a esse tipo de violência social, que de uma certa forma é essa violência sem nome, né? Essa violência da falta de um projeto político, da falta realmente de um cuidado das necessidades básicas do ser humano, que é a garantia constitucional de todos os direitos, né, de direitos humanos de todas as nações. Por nós não termos, eles acabam sendo mais vulneráveis. É isso. Tá certo, Cristiane, muito obrigada por aprofundar essa discussão aqui. Obrigada. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 7 da noite, ao vivo. Tchau!